freios ABS vão ser obrigatórios em motocicletas. É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Infraestrutura e que deve ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. A paixão de Sérgio pelas motos e pela velocidade vem de cedo. Aos 14 anos, o empresário ganhou uma mobilete do pai. Mas em 2006, um grave acidente de moto fez Sérgio pisar no freio. Eu tive uma fratura no ombro, fratura exposta no úmero, cabeça do fêmur, enfim, tive algumas fraturas no pé e foram 8 cirurgias, um total de 26 parafusos e 3 platinas, enfim, quase fiquei sem andar, cadeira de roda. Na última década, com o bom desempenho da economia brasileira, quase 12 milhões de pessoas compraram uma moto. Entre os motivos, parar de depender do transporte público e fugir dos engarrafamentos. O aumento da frota agravou a violência no trânsito. De 1996 a 2010, o número de mortes nas ruas e estradas do país caiu de 33 para 27 mil, uma redução de quase 19%. Mas esse dado não inclui os acidentes fatais envolvendo motos. Somadas as motocicletas, o cenário se inverte. Em vez de redução, aumento de 16% nas vítimas fatais, que passaram de 40 mil. Para garantir mais segurança aos condutores e passageiros, a Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que obriga a instalação do ABS, Sistema de Frenagem Antitravamento, também nas motos. Uma resolução do CONTRAN, que determina a obrigatoriedade desse tipo de freio para outros veículos, havia deixado as motocicletas de fora. A diferença fundamental é que um freio normal, dependendo da utilização, ele pode travar e o usuário não tem como, vamos dizer assim, ele vai ter dificuldade em controlar esse veículo com a roda travada. Já o freio ABS, ele evita esse travamento da roda, ou seja, a frenagem não perde a eficiência que como o freio normal poderia perder. O ABS acaba trazendo essa segurança, asfaltos lisos, asfaltos escorregadios, estradas de chão, o ABS cairia muito melhor do que uma moto que não tem ABS. Se eu tivesse tido o sistema de frenagem ABS, entre o momento que eu detectei o quebra-mola e o momento de batida, talvez eu tivesse reduzido aí uns 60% a minha velocidade e que pudesse ter, talvez não tivesse caído, ou se tivesse caído, com proporções muito menores. Muito importante, por questão de segurança de vida, a utilização do ABS. O principal fator disso aí são as vidas que estão perdendo a cada ano por não ter, talvez, esse equipamento mais um equipamento de segurança. O presidente do CAD faz um balanço do trabalho da instituição no último ano. Fusões e aquisições de empresas agora passam por um controle prévio do órgão. Quem desobedece está sujeito a multa e abertura de processo administrativo. Responsável por zelar pela livre concorrência no mercado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tornou-se mais eficiente com a nova lei. É o que garantiu o presidente do CAD, Vinícius Carvalho. Uma das mudanças que deu mais agilidade à autarquia foi a alteração dos valores mínimos para submeter atos de concentração de empresas ao órgão. Agora, um dos grupos envolvidos precisa ter registrado faturamento bruto no Brasil de pelo menos R$ 750 milhões no ano anterior ao ato, e não mais 400 milhões. Pelo menos outro grupo interessado deve ter faturamento mínimo de R$ 75 milhões. Antes, esse valor era menos da metade. Nós tínhamos aí uma defasagem em termos de análise de critério para análise de atos de concentração muito grande, que fazia com que o CAD analisasse mais de 800 atos de concentração por ano e quase 90% deles casos sumários, casos muito simples. Nós temos uma estimativa de redução com esses novos critérios de 50% a 60% do número de atos de concentração analisados pelo CAD. Graças a essa mudança, o tempo médio para análise de casos de fusão de empresas, por exemplo, caiu. Com a diminuição da análise do número de casos de atos de concentração, o Conselho consegue aos poucos, e isso deve se acelerar no próximo ano, se dedicar à análise de condutas anticompetitivas, à análise repressiva. Quando a gente compara com os anos anteriores,
No período do novo CAD, nós já tivemos 23 processos julgados de condutas anticompetitivas, enquanto no ano de 2012, por exemplo, nós tivemos 13, 2011, 16, enfim. O senador Armando Monteiro quis saber se há interferência do trabalho do CAD nas atribuições de outras agências reguladoras. Veja, por exemplo, os exemplos da área de telefonia, em certa medida de transporte aéreo, e eu pergunto qual é o grau de convergência institucional entre o CAD e as agências reguladoras nessa tarefa? Há uma agenda em comum? Essa disciplina regulatória do ponto de vista concorrencial é das agências, é do Bacen. E nós vamos a mais um intervalo e voltamos já com mais notícias, os destaques da semana para vocês.